boa tarde. Hoje é o Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Uma data importante para chamar a atenção de todos para o fim da homofobia e o combate à violência. No sentido de resguardar os direitos dessa comunidade, a Justiça trabalha para garantir conquistas importantes, como em 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Pesquisa aponta que em um ano, assassinatos de LGBTQIA+, aumentaram 7% no Brasil, mas o número total de homicídios é o menor desde 2011. Polícia Federal e Receita Federal fazem operação de combate a fraudes na exportação e extração ilegal de ouro em garimpos clandestinos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até 614 milhões de reais. E ainda, Supremo Tribunal Federal reduz 80% do acervo de inquéritos e ações penais. O número de inquéritos e ações penais em trâmite no Supremo Tribunal Federal caiu 80% desde que o plenário da Corte definiu há 4 anos que o foro por prerrogativa de função se aplica apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Vamos agora conversar ao vivo com o repórter Bruno Amorim, que traz agora os detalhes desse levantamento. Oi, Bruno, tudo bom? Muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Pois é, essa redução começou imediatamente. Para se ter uma ideia, a decisão do plenário que mudou a aplicação da função, que mudou a aplicação do foro por prerrogativa de função foi em maio de 2018. E no mesmo ano, a redução de inquéritos e ações caiu 40%. Eram 432 inquéritos e 95 ações e caíram para 255 e 58, respectivamente. E essa restrição da competência do STF foi proposta em questão de ordem pelo ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com Barroso, a competência de processar e julgar ações penais não será mais alterada se o acusado vier a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, independentemente do motivo. Atualmente, há apenas 68 inquéritos e 21 ações na Corte relacionadas a pessoas com foro por prerrogativa de função. Rafaela, é com você. Ok, Bruno, muito obrigada pelas suas informações mais uma vez. Tchau, tchau. O Ministério Público Federal enviou parecer ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-policial Rony Lessa, acusado de matar Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, em 2018, seja levado a júri popular. Em junho, a ministra do Supremo, Rosa Weber, rejeitou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do policial, que pedia a cassação da decisão que o submeteu a julgamento pelo júri popular. Rony Lessa deve responder por homicídio qualificado por motivo torpe, mediante emboscada, com uso de meio que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade do crime. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que uma segurada do INSS deve continuar recebendo auxílio-doença até a realização de uma nova perícia médica. O INSS suspendeu o benefício que começou a ser pago há 2 anos. Alegou que a manutenção do pagamento não pode estar condicionada à realização de perícia. A mulher demonstrou à justiça que sofre de astrodiscopatia lombar, uma doença degenerativa que impede qualquer esforço físico. Pelos documentos apresentados, o relator do processo, desembargador federal João Luiz de Souza, entendeu que ela não recuperou a capacidade total de trabalho, que está comprometida de forma parcial. Por isso, considerou que não é viável conceder a aposentadoria por invalidez, devido à não comprovação da incapacidade total. Pela decisão, a segurada tem o pagamento do auxílio-doença mantido até a recuperação, se for o caso da condição de trabalho, desde que atestada em perícia. O Ministério Público Federal lançou um movimento nacional para garantir direitos, proteção e resgatar a dignidade das vítimas de crimes e violências individuais e coletivas.
O lançamento do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas foi realizado na Escola Superior do Ministério Público da União e também transmitido pela internet. Ele foi voltado para servidores e membros da própria instituição, além de órgãos de justiça, com o objetivo de ampliar e melhorar a proteção integral das vítimas e seus familiares. E essa foi a primeira de muitas ações que estão programadas. Nós procuraremos atuar em rede com demais instituições do sistema de justiça e da sociedade em prol de uma nova perspectiva para a vítima, seja a vítima direta, aquela que sofre muitas vezes no próprio corpo o custo de uma agressão, seja aquela que sofre agressões à sua imagem, à sua honra, seja, enfim, aquelas que sofrem a omissão, muitas vezes, de agentes públicos e do Estado em atender às suas necessidades. Veja a seguir no próximo bloco, Dia do Orgulho Gay. Pesquisa aponta que no Brasil, em um ano, o número de agressões contra essa parcela da população brasileira cresceu 35% e os assassinatos em 7%. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. Nós, advogados, temos uma missão em comum com o jornalismo da TV Justiça, que é justamente levar o conhecimento jurídico para toda a população brasileira, pautado pelos princípios da clareza e também o princípio da acessibilidade à justiça. Então, estou aqui para parabenizar a TV Justiça pelos seus 20 anos nessa nobre missão. Conte sempre conosco, a advocacia está do lado da TV Justiça. Entre 2020 e 2021, o número de homicídios e feminicídios diminuiu no país. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança, que divulgou hoje o levantamento anual dos índices de crimes no Brasil. De acordo com informações do Anuário Brasileiro de Segurança, foram 47.500 mortes no ano passado, contra 50.400 em 2020, uma queda de 6,5% no número de mortes violentas em 2021, a menor taxa registrada nos últimos 10 anos. As armas de fogo foram o principal instrumento utilizado para cometer os assassinatos, usadas em 75% dos homicídios dolosos, quando há a intenção de matar, e em 66% dos latrocínios, que é o roubo seguido de morte. Entre 2020 e 2021, o número de feminicídios também teve queda, diminuiu 1,7%, mas outras violências contra mulheres cresceram. O estudo apontou que o Disque 190 recebeu 619 mil chamadas em 2021 por violência doméstica, ou seja, uma ligação por minuto. Os casos de violência psicológica passaram de 8 mil e de stalking, que é a perseguição, chegaram a quase 28 mil registros. Violências contra o público LGBTQIA+, cresceram até 88% em 2021. A pesquisa revelou que os crimes de lesão corporal aumentaram 35,2% de 2020 para 2021, enquanto os de homicídios dolosos tiveram alta de 7,2%. O Brasil contabilizou ao todo 66.020 estupros em 2021, uma alta de 4,9% em relação ao ano anterior. Desse total, as maiores vítimas são meninas de até 14 anos. São quase 46 mil casos. E outro dado mostra que o Brasil registra que 21.600 meninas até 14 anos ficam grávidas. Qualquer pessoa menor de 14 anos que esteja grávida foi vítima de um estupro. E que o resultado sendo uma gravidez, por óbvio, indesejada ou inviável, o aborto será legal. E mesmo que essas pessoas envolvidas na relação sexual sejam ambas menores de 14 anos, teremos a prática de um estupro a ser verificado pela justiça. Neste caso, como o menor não comete crime propriamente, temos a prática de um ato infracional análogo ao crime de estupro, estupro de vulnerável. E ambas as crianças ou adolescentes podem ser responsabilizadas, tudo de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje é comemorado em todo o mundo o Dia do Orgulho Gay.
Uma data importante para conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia. E o Poder Judiciário tem cumprido um papel importante na construção de uma sociedade livre de preconceitos e uma sociedade cada vez mais igualitária. Marcondes sempre ouviu a mãe, que é enfermeira, falar sobre a importância da doação de sangue. Em 2011, ao completar 18 anos, foi ao Hemocentro, em Brasília, no Distrito Federal, mas não conseguiu doar sangue. Eu me deparei com uma enfermeira que falou que eu não poderia doar sangue. E aí eu cheguei a questionar na hora do porquê não. Ela só havia perguntado se eu tinha transado com outro homem. Eu falei que sim, que eu tinha um namorado, que nós tínhamos um relacionamento há um bom tempo, que nós usávamos camisinha, mas isso não foi suficiente. Ela disse que simplesmente não poderia por normas internas, e aí eu perguntei o porquê mais uma vez, ela não soube explicar. Em 2011, o Ministério da Saúde e a Agência de Vigilância Sanitária proibiam a doação de sangue por homossexuais pelo período de 1 ano após a última relação sexual. Na época, o Partido Socialista Brasileiro trouxe o caso ao Supremo Tribunal Federal, alegando que o impedimento é uma forma de discriminação e ofende vários direitos fundamentais, como o da dignidade dos homossexuais e o da igualdade, impossibilitando essa população de exercer a solidariedade humana. Em sessão virtual, a maioria dos ministros entendeu que proibir a doação é inconstitucional. No mesmo ano, o Supremo reconheceu a legalidade da união estável entre pessoas do mesmo sexo, garantindo assim outros direitos, como pensão e plano de saúde. Em 2013, o casamento civil passou a ser permitido pelo Conselho Nacional de Justiça. Em seguida, os casais gays ganharam o direito de adotar uma criança. E mais recente, em 2018, tornou-se possível para a pessoa trans mudar o nome e o gênero no registro civil sem a necessidade de cirurgia de mudança de sexo. Uma das mais importantes decisões do Supremo foi em junho de 2019. Homofobia e transfobia passaram a ser crimes imprescritíveis e com as mesmas penas impostas aos que praticam crimes raciais. Todo preconceito é violência, toda discriminação é causa de sofrimento. Para o fundador do Grupo Gay da Bahia, Luiz Motti, o Judiciário tem contribuído para preencher o espaço vazio na garantia de direitos para a comunidade LGBT. A nossa tábua de salvação, historicamente, tem sido o Judiciário, a Justiça, de modo que as principais conquistas que obtivemos foi através do Judiciário. É um direito humano fundamental e não é doença, não é crime, não é pecado, de modo que não há porquê o Judiciário também não se, e sobretudo ele, se associar à nossa defesa. Bom, para a gente repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, Paulo Iotti. Olá, Paulo, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso nesse dia tão importante, né? Que é um dia também de reflexão, para a gente chamar a atenção da sociedade sobre esse tema e para a gente resgatar um pouquinho, falando de avanços, direitos e garantias. Nós já tivemos inúmeros avanços, mesmo que a passos lentos, né? Mas qual o gargalo ou os gargalos para a gente dar efetividade aos direitos e garantias dessa população no país? A gente teve como decisões muito emblemáticas, né, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como família, o direito das pessoas trans mudarem o seu registro civil, sem cirurgia e laudos, a homotransfobia como crime de racismo, a doação de sangue igualitária, como citado na matéria. Então, realmente, o Judiciário tem sido o único poder do Estado que tem se sensibilizado a garantir os direitos humanos da população LGBTI+. Mas, para além das decisões do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei pelo tipo de ação que foram tomadas, e por mais que fossem aprovadas leis expressamente em defesa dos direitos da população LGBTI+, a gente precisa de políticas públicas do Poder Executivo, federal, estaduais e municipais, para capacitar funcionários públicos, sensibilizar a sociedade de que pessoas LGBTI+, merecem o mesmo respeito e consideração das pessoas heterossexuais e cisgêneras, justamente para combater esses dados alarmantes de violência, sempre muito elevada por motivação homotransfóbica contra a população LGBTI+.
Você citou algumas decisões, né, do Poder Judiciário, nós também elencamos ali na reportagem há pouco, mas o que você considera como o grande divisor de águas e um dos mais importantes na defesa, na garantia de direitos para essa população? É difícil hierarquizar a importância das decisões, né? Cada uma abordou um aspecto muito importante e que gerava problemas dramáticos para a população LGBTI+. Eu acredito que a decisão que mais repercutiu depois da que reconheceu a união homoafetiva foi a que reconheceu a homotransfobia como crime de racismo, né? Sem legislar e nem fazer analogia, eu sempre explico, mas porque sempre foi uma demanda do movimento LGBTI+, o reconhecimento de que as violências, discursos de ódio, discriminações em geral, motivadas na homofobia e na transfobia fossem crime. Então, essa é a decisão que me parece mais emblemática e que mais chamou a atenção da sociedade junto com a das uniões homoafetivas, mas não se pode menosprezar a importância do reconhecimento do direito das pessoas trans terem a sua identidade de gênero respeitada. E quando a gente fala da criminalização da homofobia, vários projetos de leis já tramitavam há um tempão, né, Paulo, lá no Congresso Nacional, e essa matéria nunca prosperou por lá. Mas, enfim, na prática, nós temos casos ainda de violações de direitos, quando a pessoa chega lá, por exemplo, no cartório, não consegue uma documentação adequada, mudança de gênero ou não mais, os órgãos administrativos e todos os atores envolvidos já estão preparados? Ainda tem muitos problemas em todos os temas das decisões do Supremo. Talvez o da união homoafetiva seja o que menos problema tenha dado, ou quase nenhum. No exemplo que você citou, das pessoas trans irem em cartório, às vezes por desconhecimento, outras vezes talvez por transfobia, por discriminação, os cartórios às vezes criam resistência. Por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou o tema no provimento 73 de 2018 e ele fala que os laudos psicológicos, psiquiátricos são facultativos. Até acho que o CNJ não tinha que ter citado os laudos, mas lá está escrito que são facultativos. A gente recebe relatos de pessoas trans que às vezes exigem o laudo, que às vezes o cartório quer que tenha uma decisão do juiz, né, na competência administrativa do registro público. Então, você tem algumas resistências, sim, que são completamente ilegais, inconstitucionais, depois das decisões do Supremo e do CNJ, mas é aí que entra a importância que eu falei da capacitação, da sensibilização por políticas públicas do Executivo. O movimento sempre pede o enfrentamento da homotransfobia, ou seja, que o Estado combata a discriminação, a violência que ocorra, mas também promova direitos e previna essa discriminação. Eu acho que isso é o que falta, principalmente. Paulo, o nosso tempo já até acabou, mas a minha diretora deixou fazer mais uma perguntinha. Qual é o papel nosso como sociedade para a gente poder contribuir também com esse tema? Acho que a sociedade precisa entender que pessoas LGBTI+, são pessoas tão normais, tão dignas, merecedoras do mesmo respeito e consideração que as pessoas heterossexuais cisgênero. Até hoje, tem pessoas que nos chamam de pessoas integrantes de raça desgraçada, raça do demônio, e daí para baixo. A sociedade tem medo das pessoas LGBTI+, por causa de preconceitos, de estereótipos que fundamentalistas, reacionários divulgam. Então, acho que a sociedade precisa se informar, né, principalmente com a internet, tanta informação que a gente tem disponível, o movimento social está aqui disponível para dialogar, a gente sempre busca o diálogo e não só a punição, mas para entender que somos tão humanos, tão livres e iguais e que não queremos privilégios, queremos só iguais direitos e igual proteção. Eu acredito que seja isso. Perfeito, Paulo. Muito obrigada. Excelente reflexão para a gente finalizar. Agradeço sua participação mais uma vez. Boa tarde, viu? Eu que agradeço. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Prazer é nosso. Tchau, tchau. E para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o Tribunal Superior do Trabalho vai realizar um debate sobre diversidade e pluralidade. O prédio do tribunal também será iluminado com as cores da bandeira do movimento. A iluminação vai estampar o prédio até a próxima sexta-feira, 1º de julho. Ainda em celebração à data, o TST vai promover a mesa redonda Diversidade e Pluralidade no Ambiente de Trabalho. O debate contará com a participação do presidente do TST
e do CSJT, ministro Emanuel Pereira, do ministro Lélio Bentes Corrêa, da desembargadora Maria Berenice Dias, do juiz do trabalho André Cavalcante e da designer de conexões e parcerias Maíra Castro. O evento será na quinta-feira, a partir das 9h30 da manhã, com transmissão ao vivo no canal do TST no YouTube. 28 de junho é a data em que se comemora o orgulho LGBTQIA+, porque nesse mesmo dia, em 1969, gays, lésbicas e transexuais promoveram uma série de manifestações contra os ataques da polícia de Nova York aos frequentadores do bar Stonewall Inn. O episódio ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e marcou a luta da comunidade por respeito e igualdade. Veja a seguir no próximo bloco: suspeita de fraudes na exportação e extração ilegal de ouro. Polícia Federal cumpre mandados judiciais em 10 estados e no Distrito Federal. Os detalhes, daqui a pouquinho, voltamos já. A TV Justiça completa 20 anos. São 20 anos garantindo acesso público ao dia a dia do Poder Judiciário e suas principais decisões. Isso é cidadania. A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram hoje uma operação de combate a fraudes na exportação e extração ilegal de ouro em garimpos clandestinos. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em vários estados e no Distrito Federal. Cerca de 208 policiais federais e 20 integrantes da Receita Federal devem cumprir até o fim do dia 52 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rondônia, Goiás, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais e no Distrito Federal. Já foram apreendidos, além de celulares e computadores, pedaços de ouro em diversos endereços. Além disso, a Justiça Federal determinou o bloqueio de contas de 40 investigados, no valor de até 614 milhões de reais. Os envolvidos são suspeitos de exportar grandes volumes de ouro extraídos de garimpos clandestinos para os Emirados Árabes Unidos, Suíça, Turquia e Índia. De acordo com a Receita Federal, uma das pessoas que participa da quadrilha era responsável pela emissão de notas fiscais, utilizando empresas de fachada para facilitar a exportação. Durante a investigação, ficou comprovado que a organização usava nas notas fiscais nomes de pessoas mortas há mais de 10 anos e de beneficiários do auxílio emergencial, como vendedores de ouro de supostas regiões de garimpo. A operação apontou ainda que essas vendas eram feitas a empresas não autorizadas pelo Banco Central. Os acusados podem responder pelos crimes de usurpação de bem mineral da União, receptação qualificada, falsidade ideológica e organização criminosa. Foi publicado no Diário Oficial de hoje a lei que implementa o Sistema Eletrônico de Registros Públicos e moderniza o serviço cartorial no Brasil. Por meio do SERP, os negócios jurídicos serão registrados e consultados de forma eletrônica, o que permite às pessoas serem atendidas pelo celular ou computador sem ter que ir pessoalmente aos cartórios para expedir certidões. Bom, a expectativa é a melhoria dos serviços com a redução de custos, de prazos e a diminuição de restrições ao crédito. Agora, a Corregedoria do CNJ vai implementar os detalhes operacionais em um cronograma de ações até 31 de janeiro de 2023. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.